Oi, gente! Esse cantinho que eu tô aqui é o cantinho que normalmente eu uso para fazer meditação. Então é no chão, coloquei algumas folhas aqui, daí fica gostoso. E eu sempre tenho uma velinha porque eu acho que ajuda muito. E do mesmo jeito que às vezes quando eu vou escrever, que eu gosto bastante de escrever, que eu tenho até um blog de poesias e pensamentos, eu não procuro muito antes, né, de escrever. Algumas coisas vêm na minha cabeça, daí eu sento para escrever. Então, às vezes eu faço isso com o vídeo também, mas como tem muita coisa muito assim, às vezes eu não posto todos. Mas tem vezes que eu gosto de postar. Eu tava pensando sobre a minha cidadania canadense, né? Mas uma outra visão sobre a cidadania canadense. Eu não vou aqui te dar dicas de como conseguir uma cidadania canadense. Assim, é óbvio que se você quiser saber todos os trâmites, como que funciona, tudo isso tem 1 milhão de sites, 1 milhão de pessoas que falam sobre, e eu não sou muito ligada à parte burocrática, mas vou dar uma pincelada bem rápida assim na minha experiência, no caso. Uma cidadania, uma outra cidadania nunca esteve nos meus planos mais loucos, incríveis. Assim, às vezes você tem alguns planos na sua vida e esse não era um plano. O meu plano era viajar, era sair do país, era conhecer, aprender língua, e assim foi. Depois que eu já tinha o PR em mãos, que foi depois de uns quase 3 anos de Canadá, bom, tô aqui, vamos buscar como que é isso, vamos ver como que é tirar uma cidadania, nem tinha ideia. O residente permanente e a cidadania, gente, na prática eles são a mesma coisa, porque o residente permanente, você tem o direito de viver aqui, você tem direito a todos os direitos que um cidadão tem. A única diferença é que ele tem uma data de vencimento, é uma carteirinha. Então, assim que essa carteirinha vence, você tem que renovar. Cidadania é um bem adquirido, que fala, ou seja, você não perde mais. Se eu quiser, por exemplo, hoje ir lá para a Austrália e morar 3 anos na Austrália, daqui 3 anos eu voltar a morar no Canadá, eu moro, não tem problema nenhum. O que não aconteceria tão fácil com o residente permanente, porque você tem uma data de expiração, como eu falei. Ah, mãe Vânia, mas você tá falando que nunca quis, por que você se investiu tanto nisso? A vida, ela vai te dando situações e eu acho que o que a gente tem que fazer é aproveitar todas essas situações, né? E aí eu vi lá todos os procedimentos, aí teve uma mudança na lei que deu uma facilitada em relação ao tempo que você tá aqui. E aí você aplica para um processo todo de novo. E também você precisa estudar, né? Daí eles te chamam para um teste sobre conhecimentos canadenses, assim, sobre a cultura, a história. E é uma prova, literalmente, não é difícil, mas você tem que estudar mesmo. Aí foi muito interessante porque eu aprendi muita coisa do país que eu não sabia. Às vezes as pessoas falam, nossa, é verdade, é isso. Justamente porque eu passei por esse processo e esse processo acabou. E o final desse processo é um passaporte, que agora eu tenho um passaporte canadense. Na verdade, chega a soar um pouco estranho quando você pega o seu passaporte, porque quando eu peguei meu passaporte tá escrito canadense. Aí eu parei, eu falei, mas eu não sou canadense, eu sou brasileira. Mas assim, gente, não é. A vida não muda. Assim, eu continuo trabalhando, não tenho sangue azul, que nem eu faço brincadeira que agora meu sangue é azul. A sua vida não muda, você continua pagando seus impostos, continua a mesma vida que eu tinha antes. A diferença é que agora eu tenho essa facilidade de entrada e saída do país. A liberdade de entrar em alguns países é muito relativo, porque vários programas que existem, por exemplo, para canadenses, existem para brasileiros. Então, hoje a gente, sendo brasileiro ou vários outros países, tem uma facilidade muito grande com vários programas que existem. Mas o que eu queria falar sobre a cidadania nem era mais sobre o processo, mas eu acho que tem que ser legal dando uma apresentação. Mas eu ouvi muita coisa como se a cidadania ela fosse um prêmio que você ganha, né? Ou como se fosse um sorteio, ou uma pessoa que morava comigo que não mora mais, que quando você fala que você está no processo da cidadania, a pessoa, nossa, mas como você tem sorte, que não sei o quê. E ela fazia 6 meses que estava no Canadá e fazem praticamente 6 anos que eu estou no Canadá. Então as pessoas veem as suas realizações como sorte ou como você trupicou ali na esquina e caiu de cara no passaporte canadense. Gente, só quem teve nesse processo comigo, só as pessoas que estiveram muito próximo ou de qualquer outra pessoa sabe uh, o quão resiliente você tem que ser, o quanto de inverno você tem que passar, o tanto de solidão você vai sentir, o quanto de fuck loser você vai se sentir por um monte de motivo, eu poderia aqui dar uma lista. Então,
esse final, esse passaporte, não é um prêmio de, sei lá, de rifa. Isso é resultado de trabalho, como qualquer outro trabalho, como você terminou sua faculdade, ou como você conseguiu ser promovido. A gente tem que respeitar o caminho do outro, a gente tem que dar força e dar suporte, falar, nossa, que incrível, parabéns. E eu confesso que você fica um pouco desapontado com muitos comentários. Eu acredito por falta de conhecimento, mas um pouco por falta de tato mesmo, e de cuidado com o outro, assim, de saber todas as conquistas, todas as coisas que você consegue, tudo que você realiza, você sabe que é com muito esforço. E outra coisa, gente, você não se torna melhor porque você tem uma outra cidadania. Eu não sou melhor que quem é brasileiro, eu não sou melhor que quem é japonês, eu não sou melhor que ninguém. Cidadania, um carro, uma casa, que porra que for, um trabalho. A gente sabe que isso é só uma casquinha, né, gente? A gente tá cansado de saber, todo mundo tá cansado de saber, pelo menos eu acho, que todas essas coisas, um status, um relacionamento, um trabalho, todas essas coisas, elas não mostram de fato quem a gente é, né? A gente tá atrás disso. Isso é tudo um conceito que uma coisa que a gente se imune para viver em sociedade, para aproveitar o mundo, para aproveitar as oportunidades, para viver a vida. Mas atrás disso, a gente é outra coisa. Acho que é muito interessante a gente aprender, né? Quando alguém chega com alguma realização bacana ou alguma coisa legal para te contar, a gente abrir esse espaço do social que a gente cria, aceitar isso e, nossa, e sentir com a pessoa, né? E ter a empatia de sentir com ela, não só empatia nas horas ruins, porque a gente escuta muito empatia sobre horas ruins. Ai, tem que ter empatia, eu tenho que sentir que ele está sofrendo, mas eu tenho que sentir que ele está feliz. Se a pessoa está feliz e ela está contando alguma coisa, seja feliz com a pessoa. A gente não precisa se anular para dar para ela toda a luz. Mesmo que nesse momento ela mereça, porque ela tem esse momento, que é o momento da pessoa, que você também tem os seus, mas aproveitar talvez esse momento e sentir com a pessoa e ficar feliz com a pessoa. Porque quando eu chego para contar uma merda, as pessoas se abrem muito mais do que quando eu chego para contar uma coisa boa. Muito mais as pessoas se abrem. E esse foi assim, olha, chega a me arrepiar, porque às vezes você fica assim, ai, tem uma coisa tão legal para contar, mas será que eu conto? Será que eu queria tanto contar, eu queria tanto partilhar? Às vezes você chega, ai, eu quero partilhar uma coisa boa, e você, murcha, porque as pessoas, gente, como eu tô falando as pessoas, eu tô me incluindo e eu não tô usando isso como 100%, tá? Mas é regra geral e todo mundo acho que vai concordar. Você fica, será que eu conto, será que eu não conto? E aí você quer, sabe, você quer ter esse momento, você quer falar pra todo mundo que incrível, nossa, como você tá sentindo. Isso foi uma coisa muito legal, esse é um objetivo realizado. Aí você guarda. Aí você vai correr, vai tirar toda a energia, porque você não tem com muita gente com quem partilhar essa energia, porque a pessoa diminui e você fica se sentindo mal de ficar grande. Pelo menos se você for uma pessoa bacana, né? Tem gente que não tem esse problema. Tem gente que aproveita essas partes dessas pessoas que estão muito down pra subir um pouquinho mais. Eu não curto. E eu acho que a maioria das pessoas não curtem, né? Então a gente fica... Enfim. Falei muito, como sempre. Mas eu adoro falar quando eu começo assim... E daí vai indo, vai indo, vai indo. Eu acho que são as melhores partes. É quando você devaneia um pouquinho e aí você fala exatamente o que você quer falar. Então, não tem problema de ficar longo. Gente, eu não sei se fez sentido esse vídeo. A minha felicidade é poder ter essa liberdade geográfica. Eu sei que nem todas as pessoas precisam e têm essa necessidade, mas eu tenho, então eu sou muito grata a todo mundo que fez parte desse processo. Tive muitas pessoas muito, muito, muito importantes e que sozinha eu não teria feito nada. Então eu sou muito grata a todas elas e eu sou grata a mim, especialmente a mim, por ter essa força e essa paciência e essa resiliência e esse foco de ter um objetivo na mão e de seguir ele até conseguir. Nem todos eu consigo, alguns eu deixo de lado, mas esse foi muito bem sucedido, graças a Deus e graças a muita gente, e que também não é um ponto de chegada. Para mim, na verdade, é um ponto de partida.
E isso me abre portas para mais objetivos, para mais coisas. E cada vez que você consegue alguma coisa, isso te dá ânimo e é para você saber que você pode ir um pouco mais longe e assim por diante, né? Mais longe dentro das suas necessidades e das suas vontades, né? Não precisa ser longe de espaço, pode ser longe de, sei lá, de quanto legal você quer estar com seu amigo. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Esse é um depoimento muito pessoal, muito genuíno e que eu espero que faça você, pelo menos, sentir um pouquinho dessa coisa boa que eu tô sentindo agora, ok? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!